ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer na investigação de supostos crimes cometidos na edição do chamado Decreto dos Portos. É a primeira vez que um presidente da República tem os seus dados financeiros abertos por decisão judicial durante o exercício do mandato. Em nota, a assessoria do MDBista afirmou que ele solicitará ao Banco Central os extratos de suas contas bancárias referentes ao período mencionado. Disse também que Temer dará à imprensa total acesso aos documentos. O período da quebra do sigilo é de janeiro de 2013 a junho de 2017. Agora à tarde, melhor dizendo, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a decisão de Barroso é singular e surpreendeu o governo. Andreasa, o que você achou da quebra do sigilo do presidente? É ilegalidade sobre ilegalidade, Patrick Santos. Nós falamos aqui no programa a respeito do dinheiro da Odebrecht, da investigação relativa à Odebrecht, autorizada pelo Edson Fachin, a inclusão, depois de o Janot haver negado, a Raquel Dodge abriu a tampa, puxou a inclusão do presidente da República numa investigação que não é constitucional. Investigar é responsabilizar, como eu falei aqui. Há hoje, aliás, alicerçando essa posição, um brilhante artigo do jurista Ives Gandra Martins no Estadão, com o que eu concordo inteiramente, que diz exatamente o que eu disse aqui. Era já uma decisão ilegal naquele caso. Porque fatos ocorridos antes do mandato presidencial do Temer. Não poderia ser investigado. No caso do Decreto dos Portos, é diferente. O decreto aconteceu já no mandato presidencial do Temer. Mas em que condição um presidente da República pode ser investigado por ato ocorrido em seu mandato? Havendo indícios, havendo provas. A quebra do sigilo bancário de um presidente da República só pode ocorrer se houver indícios. Tanto não há indícios que a Polícia Federal e o Barroso deu mais 60 dias para investigação. E aí nós temos, minha gente, e é preciso dizer, uma inversão gravíssima da ordem das coisas. Não há indícios. Prorroga-se o prazo para investigação. No entanto, se autoriza a quebra de sigilo do presidente. Não porque haja provas contra ele que justificariam essa quebra, mas porque não há. Então, se está quebrando o sigilo bancário do presidente para encontrar os indícios que não existem. E isso é gravíssimo. É ilegalidade em cima de ilegalidade. Por quê? O prazo, aí vamos adiante, como se já não bastasse. O prazo é 2013, remonta a 2013 até 2017. Em 2013 o Temer não era presidente, em 2014 ele não era presidente, em 2015 ele não era presidente. Se a coisa fosse possível, já não é, deveria ficar restrita a 2016 e 2017, ou não? Vocês vejam que acabou a constitucionalidade nesse país, já não há mais regra. Esses caras fazem o que querem. Nesse caso, inclusive, uma excentricidade, né? Isso sim é inédito. Não me lembro. A Polícia Federal pede, a Procuradoria-Geral da República não chancela e ainda assim o Barroso passa a caneta. E vamos em frente. É tudo muito exótico, é tudo muito excêntrico, mas como é contra o Temer, ninguém gosta, que se dane, tudo bem, vamos fazer justiça. Mas e amanhã? Alguém já pensou nas condições de governabilidade desse país? Com esse ativismo judicial, com esse Ministério Público, junto com a Polícia Federal, em busca de ascender a condição de um poder republicano, um quarto poder informal, com o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos alguns ministros, funcionando como despachantes do Ministério Público, porque é disso que se trata, né, senhor Fachin? Alguém já pensou na dificuldade que será governar esse país? Ainda que haja bons propósitos? Aí eu vejo o pessoal aplaudindo, eleitores do Jair Bolsonaro, eleitores de sei lá mais o quem. Vocês acham que o Bolsonaro vai conseguir governar sob esse ativismo judicial?
Se é que esse Supremo deixará o Bolsonaro concorrer, hein? Bom, a gente já discutiu isso, inclusive, acho que no programa de sexta-feira, né? Mas avançando a partir dessa decisão do Barroso, Vera, a gente acabou de ouvir o que disse o Andreasa. Você acha também que há uma inversão da ordem das coisas? Você acha que mexe com a governabilidade, como ele disse? Eu acho que essa decisão é de uma natureza diferente da decisão do ministro Fachin, porque justamente ela permite uma quebra de sigilo que, a meu ver, não se justifica. Justamente porque não há indícios que a justifiquem, não há indícios que a tornem necessária. A própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi muito clara nesse sentido e ele tem razão. É muito exótico, é muito anômalo, para usar a palavra que o ministro Eliseu Padilha usou, alguém conceder um pedido de um delegado sem que o Ministério Público tenha corroborado. Então, eu acho que o ministro Luiz Barroso atravessou sim o samba, avançou o sinal, agiu de maneira política e aí, com esta decisão, ele coloca sob outro prisma todas as manifestações que ele fez nesse mesmo inquérito até aqui. Aquela admoestação ao Segovia, o respaldo que ele deu ao delegado, ele vai transformando tudo numa escalada política para chegar a esse propósito de quebrar o sigilo do presidente da República. Isso é grave. Eu acho que ele está interferindo indevidamente, está praticando um ativismo que não cabe a um ministro do Supremo num inquérito dessa gravidade. Não há nada nem nas acusações que se fazem ao presidente. O que se diz é que ele interferiu politicamente em favor de empresas do setor portuário ao emitir um decreto. Ninguém falou, eu dei tanto para o Temer nesta conta bancária, esta que ele está quebrando. Se tivesse essa afirmação textual, ainda assim eu acho que seria errado quebrar o sigilo, mas você teria uma argumentação. Agora, você quebrar aleatoriamente em anos, numa extensão temporal enorme, o sigilo bancário do presidente, para aí sim procurar no objeto dessa quebra de sigilo alguma coisa que o ligue aos portos, é errado juridicamente, é errado processualmente, não faz sentido e cria sim um novo ativismo muito perigoso no Brasil. A se fazer isso em todos os processos, praticamente você está extinguindo o sigilo bancário, porque você parte do princípio de que você precisa quebrar qualquer sigilo bancário para embasar qualquer investigação. Você vê assim também, Marcelo Madureira, esse ativismo político na decisão aí do Barroso? Eu acho que a gente está vivendo no Brasil já, dos tempos para cá, uma era, tempos, né, uma década talvez, absolutamente anômala, né? Essa atitude aí do judiciário, né, do ministro Luiz Roberto Barroso, é mais um sintoma do desequilíbrio, né, da anomalia que tomou conta do país. Se a gente chegar a essa situação, veja bem, essa questão de você ter essa proeminência toda, né, do poder judiciário, que muitas vezes é exercido equivocadamente. Eu acho todas as questões colocadas pela Vera e pelo Andreasa, como sempre, são absolutamente pertinentes. Elas fazem todo o sentido. O que eu tento procurar é buscar uma explicação estrutural para isso, ou seja, em tempos anômalos, levou-se a esse protagonismo do judiciário. Então, os poderes executivo e legislativo são corresponsáveis, são muito mais, são totalmente responsáveis por a gente ter chegado à situação que nós chegamos no Brasil. É uma situação extremamente grave. Você tem um executivo, o problema é esse, você tem um presidente da República que é passível, né, de se abrir o sigilo bancário dele, porque ele se suspeita do presidente da República por ter feito um decreto que beneficiou um determinado setor da economia. Você tem vários parlamentares respondendo já a inquéritos, alguns já hoje mesmo, alguns do PP já agora são réus, né, da Suprema Corte. Você tem aqui o Brasil, e a gente já discutiu isso muito, hoje está dominado pelo crime, não só na política, o crime também, no estrito senso da palavra, né, das facções, das falanges. Cara, a gente parar para pensar um pouquinho, olhar um pouco de cima o conjunto da obra, a situação do país é calamitosa.
Então eu não me espanto, não que eu esteja de acordo, mas eu não me espanto com esse tipo de medida, de decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal, porque a gente vive um país, um tempo absolutamente anômalo na história do Brasil, e a gente vive num país anômalo. A gente só perde para a Venezuela em maluquice institucional, só perde para a Venezuela. E parece que a gente quer ganhar também nesse campo, né? Incrível.